Bem, gente, então vamos começar o curso Contabilidade para Empreendedores por meio do módulo 1, que trata da temática A Importância do Tema. Vamos a ele. Bem, dados do IBGE de 2013 demonstram que de cada 4, somente 2 empresas após 4 anos sobrevivem, evidenciando uma taxa de mortalidade empresarial de 50%. Apesar dessa pesquisa não identificar os fatores determinantes dessa taxa elevada, sabe-se que o empreendedor, para ter sucesso, precisa entender de negócio e entender do negócio. Aí vocês podem estar me perguntando, o que seria então entender do negócio e entender de negócio? Bem, então vamos lá. Vamos saber diferenciar essas duas expressões, entender do negócio e entender de negócio. Quando estamos nos referindo a entender do negócio, vamos ao seguinte exemplo. Digamos que você seja um médico veterinário que tenha mestrado, doutorado na área e que sua linha de pesquisa em medicina veterinária tenha sido sobre como lidar com câncer em animais. E considere também a seguinte hipótese, que você tem uma clínica veterinária e que uma pessoa leva um cachorro lá para que você medique ele, tendo em vista que esse cachorro tenha câncer. Claro que você, pelo fato de ter estudado aspectos de câncer de animais, você sabe a fundo, pelo menos do ponto de vista teórico, lidar com essa situação. Você tem conhecimentos, que lhe foi ofertado no curso de mestrado, doutorado e até na sua própria graduação. Você tem habilidades com isso, ou seja, você sabe lidar, você sabe manusear esse conhecimento e você tem uma atitude, ou seja, você sabe atuar diante de uma situação concreta. Agora, provavelmente, se lhe perguntasse, poxa, qual seria o preço de venda adequado para esse serviço? Bom, se nós considerarmos isso, talvez, eu estou falando talvez, digamos, eu estou somente hipotetizando aqui. Digamos que você não saiba exatamente lidar com a situação dessa, ou seja, qual seria o preço de venda, qual seria a melhor forma de eu estruturar o meu negócio para pagar menos tributos, enfim. Então, quando nós estamos falando do entender do negócio, em verdade, nós estamos falando de 3 aspectos que o empresário precisa ter. Ele precisa ter conhecimento. Quando nós estamos nos referindo a conhecimento, nós estamos falando em saberes. No nosso exemplo, nós vimos que o médico veterinário ele tinha saberes acerca de como lidar com animais que tenham câncer. Quando nós estamos falando em habilidades, nós estamos, em verdade, falando do fazer. Não, do saber fazer, deixa eu apagar aqui, perdão. Do saber fazer, ou seja, nós pegarmos esse conhecimento e manuseá-lo, e a atitude seria uma ação. Ou seja, você agir, você agregar esse conhecimento, você manusear esse conhecimento de forma tal para lidar com uma situação real. Então, isso seria a atitude. E quando nós unimos esse conhecimento, essa habilidade e essa atitude, nós temos a tríade competência, a tríade chá, em verdade, que é denominada competência. Logo, quando nós estamos falando em entender do negócio, em verdade, nós estamos falando, em última análise, em competências que o empresário precisa ter para aquele setor econômico, aquela atividade econômica com a qual ele se predispõe a atuar. Bem, já o entender de negócio, ele vai muito além da tríade chá, ou seja, ele vai muito além das especificidades que o empresário deve ter. Nesse sentido, o entender de negócio perpassa por diversas
aspectos que o empresário precisa lidar. Ele precisa lidar com finanças, né? Ou seja, ele precisa ter uma noção de finanças, porque para saber o quanto de recursos entra e o quanto de recursos sai dentro de sua empresa, ele precisa lidar com contratação, ele precisa lidar, né, com contratação de pessoas, contratação de fornecedores, contratação de outros profissionais. No nosso caso, no nosso exemplo da medicina veterinária, ele precisa lidar com esse tipo de contratação. Ele precisa pelo menos ter uma ideia, ter uma noção de contratação. Ele precisa saber de gestão de pessoas. Claro que ele não vai ser o exímio psicólogo ou administrador ou pessoas que lidam com isso, mas ele precisa, de certa forma, lidar com pessoas em todo momento. Ele precisa lidar com fornecedores, como nós já falamos anteriormente, que vai ser as pessoas que vão ofertar os insumos que serão necessários para que ele lide, né, que ele produza, ele venda o seu bem ou serviço. Ele precisa lidar com aspectos jurídicos, no nosso caso, no nosso exemplo do médico veterinário, ele precisa ver como está regida legalmente a atividade empresarial do médico veterinário. Ele precisa lidar como o conselho de classe lida, né, prescreve as prescrições previstas no código profissional do médico veterinário, enfim. Precisa lidar com comunicação, porque a comunicação é tornar algo comum e isso é feito através da comunicação. Ele precisa lidar também com contabilidade. Por quê? Contabilidade, como nós vamos ver ao longo do nosso curso, é a linguagem dos negócios. Ora, se a contabilidade é a linguagem dos negócios, então eu preciso saber, né, me comunicar, seja com pessoa física, seja com pessoa jurídica, tendo em vista que o meu empreendimento, a minha empresa, é um organismo vivo, em última essência, que terá diversos, como é que eu posso dizer, diversos aspectos no que diz respeito à comunicação, né? Ou seja, ela vai se comunicar com outras pessoas, e na medida em que eu tenho uma linguagem comum, né, eu sei lidar, eu sei essa linguagem, eu posso, de certa forma, me comunicar de forma mais eficaz e de forma mais eficiente com as diversas partes interessadas. E, nesse sentido, entender de contabilidade torna-se uma constante. Bem, uma vez que nós já sabemos o que vem a ser entender do negócio e entender de negócio, vamos entender agora por que existe uma alta taxa de mortalidade de empresas no Brasil. Bom, existem estudos teóricos, diversos estudos, feitos por especialistas que estabelecem diversos critérios, diversas considerações acerca do porquê muitas empresas morrem. Mas podemos elencar alguns aqui. Um planejamento prévio, a falta de gerenciamento de recursos financeiros adequado e a falta de um planejamento tributário. Bom, no que diz respeito a um planejamento prévio, todo empresário ele precisa saber, né, nesse planejamento prévio aqui, fica muito latente a ideia do entender de negócio. Por quê? Ora, porque o planejamento prévio você tem que verificar todas as especificidades com as quais o empreendimento vai lidar. E, nesse momento, o entender de negócio torna-se uma constante. Um gerenciamento financeiro adequado. Bem, em contabilidade nós temos um princípio chamado princípio da entidade. Nós vamos ver esse princípio com mais detalhes ao longo do nosso treinamento, que diz o seguinte: olha, eu não posso misturar recursos pessoais meu enquanto pessoa física com recursos pessoais da pessoa jurídica, trocando em miúdos esse princípio. Mas só que muitos empreendedores, eles incorrem nesse erro, ou seja, eles pagam despesas da empresa com recursos próprios ou vice-versa, causando, de certa forma, uma miopia gerencial e levando o empreendimento à bancarrota e, por fim, um
planejamento tributário. Sabe-se que a carga tributária no país é muito elevada. E nesse sentido, saber estruturar o seu empreendimento da melhor forma possível, legal, para que você pague menos tributo, torna-se uma constante. Por isso, mais do que nunca, o entender de negócio aqui torna-se também uma constante, como também no que diz respeito ao gerenciamento de recursos de forma adequada. Mas aí vocês podem estar me perguntando, poxa, Bruno, tudo bem, eu já sei o que é entender do negócio, eu já sei o que é entender de negócio, eu já, de certa forma, já entendo alguns aspectos no que diz respeito a determinantes da mortalidade das empresas no Brasil, mas o que é que contabilidade tem a ver com tudo isso? Bem, a contabilidade, como nós vamos ver ao longo do treinamento, é a linguagem dos negócios. E na medida em que contabilidade, ela tem ferramentas, ela tem instrumentos, ela tem técnicas que, uma vez você sabendo essas técnicas, você pode estruturar o seu negócio de forma mais eficaz e de forma mais eficiente. Claro que o empresário precisa saber de diversos aspectos, precisa, mas o nosso curso aqui ele está focado exclusivamente em fechar essa lacuna no que diz respeito à contabilidade. E por isso, o curso é voltado exclusivamente para atender essa demanda, ou seja, você vai passar a entender de negócio através da contabilidade, ou seja, no aspecto contábil, né, você enquanto futuro empresário, já empresário, saberá, através da contabilidade, utilizar essas técnicas que lhe é inerente para gerenciar melhor seu empreendimento, pensar melhor seu empreendimento e, consequentemente, estruturá-lo de forma mais eficaz e de forma mais eficiente. E assim, você pode ter um planejamento prévio do seu empreendimento, você terá um melhor gerenciamento dos seus recursos de forma adequada e, por fim, você terá um planejamento tributário mais robusto. Bem, aqui nós terminamos o módulo 1. Aqui eu termino com a frase: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Feita por esse autor aí, Lewis Carroll. E espero vocês no próximo módulo que nós trataremos especificamente de contabilidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.